Eu fui criado dentro do cristianismo, mas por volta dos meus 12 anos eu comecei a questionar. Como eu havia lido e estudado profundamente a Bíblia, pois era um cristão fanático, percebi que alguns detalhes não se encaixavam. Por que 25 de dezembro era considerado o aniversário de Jesus, se isso nunca esteve escrito em lugar nenhum da Bíblia? Como eles sabiam a data do aniversário exata, se não havia nenhum registro a respeito? Assim também com a Páscoa, que seria a comemoração da ressurreição de Cristo. Eu havia lido o Novo Testamento inteiro e não havia encontrado nenhuma referência a estas datas. Foi então que, nos meus 12 anos, eu e um amigo fomos até uma missa, numa igreja católica perto de casa, e após a missa pedimos permissão para conversar com o padre. O padre foi muito gentil e respondeu com sinceridade todas as nossas perguntas. E mal sabe o padre, mas o que ele disse aquele dia mudou a minha vida para sempre, e poderá mudar a sua também. Seguinte, Jesus nasceu de verdade, não tem como a gente comprovar arqueologicamente, né? Não tem dados arqueológicos para isso. Mas e agora? Se eles inventaram a data de nascimento de Jesus, o que mais eles podem ter inventado? O que mais eles estão escondendo? Isso acendeu em mim uma chama. Eu precisava entender o que realmente estava por trás daquilo tudo. O padre, então, muito honesto e sincero, nos disse: a data da Páscoa, assim como a do Natal, foram selecionadas para que fossem nos mesmos dias das festas pagãs daqueles tempos antigos, e assim o cristianismo pudesse crescer e tomar o lugar destas culturas pagãs. Mas nós não sabemos a data exata de nenhum destes acontecimentos. A Bíblia é um livro muito complicado, meu filho. Antes do Concílio de Nicéia, por exemplo, os cristãos acreditavam na reencarnação. Alguns livros foram retirados da Bíblia por não estarem de acordo com os interesses dos grupos que decidiam as coisas naquela época. Procure pelo livro de Enoque, vai te interessar muito. Fui embora da igreja, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. As velhas crenças cegas na Bíblia e no que era dito na igreja, tudo aquilo havia mudado. Eu não era mais o mesmo, e minhas pesquisas me levaram muito além do que eu jamais poderia imaginar. Deixemos o Concílio de Nicéia de lado por enquanto, isso pode ser tema para um outro vídeo. Eu fui em busca então destas celebrações pagãs que eram comemoradas no dia 25 de dezembro. As primeiras imagens de Mitras mostram Mitras com uma áurea na cabeça, uma auréola com raios assim que é o sol. E as primeiras imagens icônicas de Cristo depois das catacumbas de Roma são Cristo também com os raios do sol, que depois virou aquela auréola dos santos. E Cristo começou a ser agora cultuado como o Deus Sol. Tudo isso era muito novo para mim. Mitras? Deus Sol? O que este cara está falando? Foi então que me deparei com uma verdade ainda mais perturbadora. Desde os povos mais antigos, a história traz uma série de registros que comprovam a adoração ao grande Sol, o astro que traz luz e vida ao planeta Terra. Todas as culturas perceberam que o Sol trazia vida, e sem ele não havia colheitas e nem comida para o povo. Desde o ano 10.000 a.C., existem diversos registros de culturas e civilizações e sua adoração ao Sol. O deus Mitras, também chamado de Mitra, foi uma divindade que surgiu na Pérsia por volta do ano 1400 a.C. Ao pesquisar na Deep Web através do navegador Tor, você consegue encontrar gratuitamente livros antigos e recentes com informações valiosas como este de Manfred Klaus. Temos neste livro sobre Mitra, na página 28, um trecho do livro Vendidade que diz: então, Ahura Mazda falou: quando uma pessoa morre, quando a vida de uma pessoa chega ao fim, quando os demônios, os defensores da mentira, os malignos, a dividiram totalmente, então, no terceiro dia após a morte, o resplandecente, o Deus aparece com o amanhecer e da luz. E Mitra, cujas armas são boas, surge resplandecente como o sol e sobe as montanhas. Isso te lembra alguém que também supostamente ressuscitou no terceiro dia? Mas você deve estar se perguntando: que bagunça é esta? Já não bastava Mitra, quem é Ahura Mazda? E o que é este livro chamado Vendidad? Uma simples busca no Google revela que Vendidad é um dos livros do Avestá, que são textos sagrados do zoroastrismo, e significa lei contra os demônios. Avestá seria então uma espécie de Bíblia, uma outra compilação de textos considerados sagrados por outros povos num passado ainda mais distante.
assim como tivemos em várias outras culturas. E Vendidá seria apenas um livro dentre os vários livros contidos nesta Bíblia chamada Avestá. Os seguidores do zoroastrismo consideram o Avestá como a palavra divina. O Avestá é composto por hinos, orações e ensinamentos morais. Alguma semelhança com a Bíblia cristã? Estou tentando ir devagar, mas caso você se perca, assista novamente este vídeo quantas vezes precisar. Então, o zoroastrismo é uma religião? O que é esta religião? Uma simples busca no Google novamente nos revela. Zoroastrismo é uma religião, cuja crença é baseada no monoteísmo e atribui-se ao profeta Zaratustra a criação desta doutrina. Estamos indo cada vez mais fundo em muitas peças de um grande quebra-cabeças para descobrir a origem desta instituição gigantesca, que é o cristianismo e sua cultura de comemoração do Natal. Não desista, pois estamos chegando lá, na origem de tudo. Zaratustra. Quem foi Zaratustra? No livro Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, Nietzsche cria um personagem chamado Zaratustra, que seria como a imagem que ele tem do próprio Zaratustra. Nietzsche tentou falar sobre ele para mostrar para as pessoas que ele era o início de toda a filosofia do cristianismo, e falou de forma sarcástica, velada, para que somente aqueles que procurassem o nome iriam encontrar, após pesquisar a fundo, a verdade. Pois naquela época, se ele falasse abertamente que o cristianismo era uma grande farsa e uma religião moldada com bases no zoroastrismo, ele poderia ser condenado e sofrer graves consequências. Zaratustra foi o primeiro filósofo que se tem conhecimento na humanidade. A estátua da esquerda representa Zaratustra e está no primeiro departamento judicial da Suprema Corte de Nova York. Os grandes poderosos do mundo conhecem muito bem quem foi Zaratustra. Novamente, se você fizer uma simples busca no Google, você vai encontrar um resumo sobre a vida de Zaratustra na Wikipédia. Mas caso deseje ir a fundo, existem diversos livros a respeito. Dos 20 até os 30 anos, Zaratustra viveu quase sempre isolado, habitando no alto de uma montanha, em cavernas sagradas. Não ingeria nenhum alimento de origem animal. Em outros relatos, teria ido ao deserto, onde fora tentado por uma entidade maligna. Parece muito com a história de Jesus e os 40 dias no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo, não? Mas as semelhanças não param por aí. Zaratustra começou a sua missão quando completou 30 anos. Pregou e realizou milagres, e assim como na história de Jesus, foi perseguido e hostilizado. Eu particularmente não acredito em coincidências. Mas se você acha que é perfeitamente normal um fundador de uma religião mais antiga do que o próprio cristianismo tenha uma história semelhante à de Jesus, que tudo não passa de coincidência, bom, acho que este vídeo não é para você. Não sei nem como chegou até aqui. Existem diversas outras semelhanças e coincidências deste tipo envolvendo o cristianismo e outras religiões. Mas não precisamos ir longe para ver estas próprias semelhanças na Bíblia cristã. José era um de 12 irmãos. Foi traído pelos próprios irmãos e vendido por 20 moedas de prata. Jesus possuía 12 apóstolos e também foi traído e vendido, este por 30 moedas de prata. Judá vendeu seu irmão José. Judas vendeu Jesus. José foi fruto de um milagre. É filho de Raquel, uma mulher estéril, e Jacó, um homem que já está na velhice. Jesus também é fruto de um milagre. Maria, uma mulher supostamente virgem. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Jesus, como sabemos, também começou seus trabalhos com 30 anos. Você ainda acredita que são apenas coincidências? Calma, que ainda não acabamos. Antes de irmos mais a fundo, é preciso mostrar mais algumas destas bizarras coincidências. Dentre as diversas, podemos citar Átis, um deus frígio, também presente na mitologia grega. Este deus tem algumas características bem peculiares. Nasceu no dia 25 de dezembro de uma virgem e também ressuscitou. A parte de cortar as genitálias, você pode encontrar similaridades na santidade e na castidade, mas vamos ignorar para não quebrarmos a cabeça. De acordo com a Wikipédia, Átis era também um deus do sol. Temos também Krishna, um deus da Índia. Na região onde ele nasceu existia um rei, que teve medo de uma profecia que dizia que nasceria um grande rei. Sabendo disso, ele ordenou que eliminassem todas as crianças com menos de 2 anos. Porém, Krishna escapou sendo colocado dentro de um cesto e dentro do rio, segundo histórias, e sendo então criado por um casal que o encontrou. Temos uma semelhança de Krishna com outra história bíblica. Moisés foi escondido por 3 meses, e depois, quando não pode mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro
e a escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe a irmã dele tudo observava. A criança foi resgatada por uma filha do faraó Ramsés II, que tomava banho no rio. Olha que coincidência! Desde que nasceu, Jesus foi perseguido pelos governantes. As escrituras contam que o rei da época mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos nos arredores de Belém, com medo, pois anunciavam a chegada do Filho de Deus. Sol Invictus foi o deus sol oficial do Império Romano e, posteriormente, um patrono de soldados, e sua celebração oficial era no dia 25 de dezembro, data também adotada pelos adoradores de Mitra. Calma, eu sei que são muitas informações, e sua mente pode ficar perturbada ou confusa, e você pode se sentir perdido no meio deste vídeo. Eu poderia ficar mais horas e horas citando semelhanças entre Jesus e diversos outros deuses e mitos, mas o vídeo já está bem longo e eu estou bem cansado, portanto vou resumir e explicar o significado de tudo isso. Caso deseje, procure e veja por si mesmo na internet os diversos outros deuses com histórias semelhantes. O que importa dizer é que existiram diversos deuses e salvadores em diferentes períodos e locais da Terra com as mesmas características. E tudo isto tem ligação com a astrologia. Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro, e seu nascimento teria sido anunciado por uma estrela no ocidente, que seria seguida por 3 reis magos para encontrar o novo Salvador. A estrela no ocidente seria Sírius, a estrela mais brilhante no céu noturno. Especificamente na noite do dia 24 de dezembro, ela fica com a melhor visibilidade possível no céu. Coincidência? Os 3 reis magos são as 3 estrelas brilhantes do cinturão de Órion, também conhecidas como as 3 Marias aqui no Brasil, eram chamadas na antiguidade de 3 reis, e assim ainda são chamadas em muitos países. Existe algo que acontece também neste período, com o Sol no hemisfério norte. Você sabe me dizer o que é? No dia 21 ou no dia 22 de dezembro, temos a entrada do solstício de inverno no hemisfério norte. A palavra solstício é de origem latina e significa sol imóvel. Durante 3 dias, o sol fica imóvel no céu. Na Islândia, o período de solstício de verão é chamado Secret Solstice, e acontece um grande festival. É o único festival onde o sol não se põe durante 3 dias. Já no solstício de inverno se tem o sol parado por 3 dias, gerando 3 dias de grandes noites e dias curtos, ou quase inexistentes no auge do inverno, dependendo de onde você está no hemisfério norte, nestas datas de 22 de dezembro até 25 de dezembro. Essa é a origem dos 3 dias de morte dos avatares solares e sua ressurreição após 3 dias. E esta comemoração do nascimento no dia 25 de dezembro, que é quando o sol volta a se movimentar e trazer luz e dias mais longos. É simplesmente a comemoração de que o Sol, grande astro que traz vida e luz à Terra, vida às plantações e alimento para os povos, volta a se movimentar e trazer a vida. Esse é o significado das comemorações de 25 de dezembro, que existem desde a antiguidade para diversos deuses solares, diferentes em diversas culturas e tempos diferentes. Por isso, não só Jesus, mas os outros avatares solares eram chamados de a luz do mundo, caminho, verdade e a vida, único Senhor e Salvador, Rei dos Reis, no sentido de ser o astro-rei da terra, e maior e mais poderoso que todos os outros astros do céu. Além destes nomes, há diversos outros que o grande Deus Sol é chamado. A esta altura, você já deve ter percebido que Jesus é uma representação do Sol, mas se não percebeu ainda, tem mais algumas peças do quebra-cabeça que podem te ajudar a perceber. A Virgem Maria representa a constelação de Virgo ou Virgem. Uma simples pesquisa no Google sobre a constelação de Virgem na mitologia egípcia nos revela que ela é a única que se refere a uma imagem feminina, representada por uma jovem segurando uma espiga de trigo. Olha que coincidência. Para os egípcios, ela também representa Ísis, esposa de Osíris. E vocês sabem quem foi filho de Ísis e Osíris na mitologia egípcia? Sim, Horus. Novamente temos Ísis, ou a constelação de Virgem, ou a Virgem Maria no papel de mãe. E quem foi Horus? Fontes afirmam que na mitologia egípcia o deus Horus é visto como o deus do céu, do sol nascente e mediador dos mundos. Filho dos deuses Ísis e Osíris, representa a luz, a realeza e o poder. Interessante. Então ele é o deus do sol nascente?
Sim, Ra também foi o deus do sol. Mas aparentemente o panteão egípcio teve mudanças durante as diversas eras, então eu deixo para vocês pesquisarem melhor caso desejem. Mas voltemos à constelação de Virgem, a jovem que segura a espiga de trigo. Você sabe por que ela segura uma espiga de trigo? Alguns associam o símbolo do trigo à pureza e à fertilidade, outros à separação do joio do trigo. Outras fontes irão dizer que quando o sol entrava na constelação de Virgem, era feita a colheita do trigo no passado. Mas existe uma relação entre o trigo, a Virgem e Jesus. Se você pesquisar sobre a cidade Belém, onde supostamente Jesus nasceu, verá que ela deriva do hebraico e significa a casa do pão. O pão é feito justamente através do trigo, e a Virgem é a portadora do trigo. A constelação de Virgem, ou Virgem Maria, é tudo uma simbologia. A Virgem carrega o trigo no ventre e o faz se transformar em pão Jesus, também chamado de o pão da vida. Agosto e setembro, quando o sol entra na constelação de Virgem, era justamente a época das colheitas. Isso no hemisfério norte, no hemisfério sul seria diferente. Claro que hoje em dia, com a quantidade de alimentos transgênicos e tudo mudado, talvez as colheitas não tenham uma data específica como antigamente, onde seguiam-se as estações. A esta altura você já deve ter tido uma ideia de quem são os 12 discípulos de Jesus, certo? Quem são estes 12? 12 que se sentam ao lado de Jesus. Sim, são nada mais que os 12 signos do zodíaco, ou as 12 constelações que acompanham o astro maior, o Sol. Mas eu não aceito nada disso. Jesus existiu sim e morreu numa cruz para nos salvar. Será mesmo que ele morreu numa cruz? O simbolismo de que Jesus morre numa cruz se deve simplesmente ao fato de que o Sol, do dia 22 ao dia 25 de dezembro, durante seus 3 dias parado, residia próximo à constelação de Cruz ou Alfa Crucis. Após estes 3 dias, o Sol então ressuscitava e voltava a se mover. Este é o simbolismo da morte na cruz e ressurreição após o 3º dia de Jesus. Os antigos consideravam como a morte do Sol na cruz, ou na constelação de Cruz, e ressurreição no 3º dia. É simplesmente uma representação de um Salvador que morre por 3 dias e ressuscita para trazer novamente luz e vida à Terra. O Salvador nada mais é do que o Sol. Jesus é uma representação do Sol, o grande astro-rei de nosso planeta. Esta constelação é conhecida para nós como Cruzeiro do Sul. As estrelas desta constelação formam a imagem de uma bela cruz nos céus, e por isto, desde os tempos antigos, chamou muito a atenção das pessoas que observavam o céu, num tempo onde não haviam prédios e arranha-céus para bloquear a nossa visão dos astros no cosmos. No entanto, a ressurreição só é celebrada após o equinócio da primavera, que nós conhecemos como Páscoa, pois é neste equinócio que o Sol domina oficialmente o mal, ou seja, as trevas, e o período diurno se torna maior que o período noturno, e a vida floresce com a primavera. Existem várias outras simbologias astrológicas na Bíblia, como por exemplo Jesus ser a representação da Era de Peixes, o fim do mundo ser nada mais que o fim da Era de Peixes e o início da Era de Aquário, mas este vídeo já está bem longo. Caso este vídeo alcance um grande número de visualizações, eu posso vir a fazer uma parte 2 com mais simbolismos e explicações, mas pelo que foi exposto já aqui, creio ser mais que suficiente para que todos, assim como eu, percebam que Jesus, o Natal e a própria Bíblia são uma grande farsa. Eu também já fui um cristão fanático e acreditava fielmente em Jesus. Não se engane. Porém, infelizmente, toda a história de Jesus, assim como de outros deuses e profetas, não passa de mais um conto de fadas, assim como o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Não que todas as histórias antigas sejam falsas, Jesus pode até ter existido assim como diversos outros profetas. O mundo espiritual é real, mas a história que nos foi contada e que veio de 2000 anos atrás é uma farsa. Muito foi adulterada no Concílio de Nicéia, como o próprio conceito de reencarnação que fazia parte do cristianismo e dos primeiros cristãos. Mas, sinceramente, depois de tudo que eu vi e que pesquisei para fazer este vídeo, não acredito mais que Jesus tenha sequer existido. Pode ser tema de outro vídeo também a existência ou não de Jesus, mas o fato é que, na era da informação atual, onde bibliotecas inteiras podem ser acessadas na internet com um simples clique, não há mais espaço para mentiras, mistérios, mitos, ocultismo e sociedades secretas.
A internet é a verdadeira luz da verdade. O caminho, a verdade e a luz, pois através da disseminação em massa do conhecimento, podemos aprender em dias o que os antigos levavam anos, viajando e buscando nas bibliotecas do passado, como a Biblioteca de Alexandria, vasculhando pergaminhos e tentando acumular conhecimento. As trevas são nada mais que a ausência de luz ou ausência de conhecimento. Esse é o único mal ao qual temos que lutar contra, pois quando as pessoas estão nas trevas ou longe da luz da verdade, elas são facilmente enganadas, ludibriadas, manipuladas pelos políticos, religiosos, membros de sociedades secretas e chefões do mundo. A nossa guerra tem que ser contra estes manipuladores, e nunca entre esquerda e direita, ou entre nós mesmos, os humanos que estão abaixo da pirâmide sendo escravos e recebendo ordens. Eles querem nos jogar uns contra os outros para dominar, mas temos que nos unir e não nos separar. Somos todos um, e somente juntos podemos construir um mundo melhor para todos, na nova era de Aquário que está por vir. Este é o canal Relatos do Astral, e nosso compromisso é com a verdade. Contamos relatos de projeção astral e também vídeos sobre o nosso mundo como este aqui. Nenhum é verdade absoluta, e desafio você a pesquisar e tentar entender melhor todos os assuntos expostos no canal. Tudo deve ser debatido e compreendido a fundo. O oculto deve ser revelado, e nenhuma sombra deve resistir ao poder da luz. Se você deseja, pode continuar a adorar Jesus, pois ele nada mais é do que uma representação do sol, do conhecimento, da luz da verdade que vem para dominar as trevas da ignorância. Embora tudo tenha sido tão deturpado pelo Vaticano e pelas diversas instituições religiosas de todo o mundo, coligadas com os donos do mundo e cheias de dinheiro e poder, mantendo a humanidade subjugada e obediente como um bom gado. Mas a verdade é que não há céu nem inferno, nenhum Deus para te julgar caso você não aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Jesus nem sequer existe, mas o mundo espiritual existe, a lei do karma existe, e os malditos que deturparam os ensinamentos espirituais para tirar vantagem e obterem poder e luxos nesta terra irão pagar. Eles não perdem por esperar. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado.